noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa especial no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O município de Serpa encerra assim estas comemorações com esta conversa que vai juntar quatro mulheres convidadas, mas que espera também ser possível a vossa participação. Deixem algum comentário que queiram ver também respondido aqui nesta conversa. Para conversar connosco, tenho quatro mulheres com experiências muito diferentes e que também nos vão dar uma perspectiva de como foi o último ano em pandemia. Então, vai juntar-se a nós Ana Frade, uma mulher que viveu a maternidade e que se descobriu neste período de confinamento, Sandra Serra, atriz e que, afastada dos palcos, tendo em conta todas estas restrições, Ana Lúcia Pestana, psicóloga e que trabalha de uma forma muito próxima com mulheres vítimas de violência, e Isabel Migas, uma mulher que tem trabalhado nos últimos anos na área do desenvolvimento pessoal e que encerrará esta conversa com dicas muito importantes para que possamos também ultrapassar estes desafios de uma forma mais feliz e com mais sucesso. Sem mais demoras, gostaria esta é uma conversa que eu espero que seja partilhada por todas e todas estão à vontade para interromper, incluindo as pessoas que também estão a assistir e que se juntaram a nós e que se inscreveram para participar nesta ação. Gostava de começar se calhar pela Ana, que sendo também a mais nova, é também, acaba por nos poder dar aqui uma perspectiva das questões da maternidade. Ana, bem-vinda, obrigada por teres aceito este convite. E gostaria muito de falar contigo, porque para já também sou uma seguidora do teu Insta e vejo as tuas partilhas. Tu que viveste esta última maternidade em isolamento. Foi, aliás, nós descobrimos que estávamos grávidos exatamente no confinamento. E uma gravidez que não foi planeada, portanto foi assim um tanto ou quanto um choque, e que nos levou depois ao parto domiciliar, que na minha situação optámos por ter um parto domiciliar, que era o que nos parecia melhor, não só dentro desta situação, já era o que nos parecia melhor, e isto só veio ajudar a que optássemos por o parto domiciliar. O Leonardo, este filho, não é, é um segundo filho e veio já... Quer dizer, a Francisca, eu fui mãe ainda nem fez 3 anos, portanto, há 3 anos foi quando o meu caminho nesta coisa que é a maternidade começou. E eu ainda há pouco tempo falava com a Vânia, acho que todas as mulheres morrem quando são mães, não é? E nascem para uma outra mulher. E foi o que aconteceu também comigo. Eu era uma pessoa completamente diferente daquela que sou hoje. E é preciso... Pelo menos eu acho que é preciso até um certo luto para conseguirmos lidar com esta situação toda. E na altura eu tive um pós-parto extremamente complicado. Acreditava que era uma feminista e na altura descobri que não o era, que vivia ainda com o patriarcado muito vivo em mim, mesmo que eu não notasse, né? Ele estava lá e ele estava a fazer das suas. E eu assumi que tinha que ser mãe, mulher, dona de casa, tudo e mais alguma coisa, e isso é que era ser uma mulher, né? Era de conseguir ter a comida feita, conseguir ter a casa arrumada e conseguir ser mãe. E eu estava a conseguir tudo menos ser mãe, né? Ora, peço desculpa, e quando estavas a conseguir ser tudo menos mãe, aparece outro bebê? Não, porque aí, antes de aparecer esse bebê, apareceste tu, porque eu tenho sempre que referir isto, que eu, na altura, comecei a descobrir-me como mulher, não é? A seguir ao parto da Francisca, no meu pós-parto da Francisca. E houve aí uma mudança muito drástica, e depois então é que aparece a gravidez do Leonardo, mas eu já me tinha descoberto, né? E foi muito mais fácil nessa altura viver esta gravidez já com as ideias arrumadinhas. Depois veio a pandemia
pronto, e a pandemia desorganizou aqui a coisa um bocado, porque não havia um pai numa ecografia, não havia trabalho, a outra filha volta para casa, que é uma situação que eu acho que deve ser terrível para os pais que estão em teletrabalho, é ter os filhos em casa, e isso veio agitar aqui as águas, portanto, não, embora eu já tivesse as minhas ideias arrumadas, não foi uma gravidez propriamente calma, né? Sim, foi complicado e imagino que o seja para todas as mulheres que viveram uma gravidez nesta pandemia. Uma gravidez, um parto e um pós-parto, né? Porque o pós-parto já só por si ele é desafiante. Em pandemia, então, eu acho que a única coisa que o pós-parto em pandemia traz de bom é não haver os chamados treinadores de bancada. Porque nós estamos fechados em casa, não há visitas e, como tal, não há aqueles comentários menos desejados, aquelas coisas que toda a gente sabe, né? Toda a gente tem uma opinião a dar. Isso é ótimo nesse aspecto. Tudo o resto é muito, muito, muito desafiante, muito mais do que é numa situação normal. Ana, tu tens família próxima, não é? Como é que foi também, de um momento para o outro, ver-te grávida? Como tu também disseste, não foi uma gravidez que fosse imediatamente planeada, não é? E como é que foi, ao fim e ao cabo, também ver-te isolada, quando falas da referência de não teres tido o pai no acompanhamento, nas consultas, houve muitas mulheres que até tiveram de parir sozinhas, não é? No início, quando houve aquelas restrições. Como é que tu viste isto? Sentiste-te assustada? No início, e deixa que te diga, Vânia, e ainda, porque as mulheres continuam a parir em certos hospitais sozinhas, e eu considero isso uma violência brutal. E, aliás, acho que esta pandemia veio meter a nu a violência obstétrica que se vive em Portugal, e é desesperante. Eu não consigo imaginar. Aliás, tive que fazer esse exercício, não é? Porque uma pessoa que planeia um parto domiciliar tem que pensar em todas as situações que podem acontecer, e eu tive que obrigatoriamente imaginar essa situação, mas é desumano até tirar a pessoa significativa do parto. Aquela pessoa que nós precisamos, que não tem obrigatoriamente que ser o pai, não é? Mas que nós precisamos ao nosso lado, não estar nessa altura é terrível. É das coisas que eu acho que mais me magoaria a mim como mãe, era não ter apoio, e mais do que isso, estar numa sala fria, com toda a gente tapada, com uma máscara. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que vai parir consegue respirar com uma máscara. É uma coisa que me faz imensa confusão. E pronto, tive que me abrir também a isso, né? Porque hipoteticamente isso poderia ter acontecido, mas é muito mal imaginar. E nós aqui, é como tu dizes, nós vivemos muito isolados, né? Nós só por si já vivemos muita coisa sozinhos. Nesta situação em específico, eu acredito que isto tenha umas consequências maiores daqui a uns tempos, sabes? Porque o parto é extremamente importante. O nascimento de um filho é um evento super significativo, não só para a criança em si, mas para a mãe que renasce, para a família, e ter que viver isto nestas condições tem repercussões muito grandes. Para teres noção, os meus sogros ainda não conhecem o Leonardo, e o Leonardo tem quase 4 meses, não é? É complicado. E ter que... Ana, peço desculpa de interromper, porque há uma coisa que eu acho também que é muito importante deixarmos aqui. Eu tenho visto que tu, nas redes sociais, tens partilhado muito a tua experiência, e isso tem servido também para ajudar muitas mulheres. Eu também te dou os parabéns por isso, porque tu também te teres tornado uma ativista e teres sido, como é que é dizer, teres escutado tantas mulheres que precisam de ser ouvidas. E tu no outro dia dizias-me, nós precisamos de conversar, nós precisamos que alguém nos escute, nós precisamos partilhar aquilo que estamos a sentir. O que é que tu tens lido depois das tuas partilhas, e como é que tu tens visto esta transformação, e como é que sentes que a tua experiência tem modificado também a vida de outras mulheres? Olha, Vânia, eu sinceramente eu recebo muitas mensagens e muitas delas entristecem-me, porque sinto que as mulheres ainda precisam de um espaço seguro para falar e não o têm.
Agora é complicado, não há, porque era como te dizia no outro dia, eu acho que o abraço é muito importante e nós temos que nos apoiar umas às outras, não só a ouvir, mas também a fazer crer que estamos lá umas para as outras. E isso é muito difícil já nos dias normais, quanto mais nos dias de pandemia, não é? Aqui a questão é, o que eu sinto é que a minha partilha dá o mote a outras partilhas. Ou seja, as mulheres já querem e já precisam falar das suas experiências, só que elas não estão prontas para se abrir porque acham que ou são as únicas que passaram por aquilo, ou aquilo não era suposto ter sido assim, ou aquilo não é uma coisa que acontece normalmente. Pronto, há muitas coisas por trás. Ou normalizam o sofrimento e também, não é? Exatamente, e mais do que isso, nós estamos a viver o nascimento de muito mecanizado, sabes? Nós esquecemos que o parto é uma coisa fisiológica e está tudo muito Instrumentalizado, não é? intervém-se muito a todos os níveis. Às vezes nem se instrumentaliza, mas já há ali uma conversa ou já há ali uma coisa que podia ter sido diferente e não foi, e que já vai mudar o rumo da coisa. E nós achamos que é normal, porque não, com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, com a minha prima, com a minha tia, com a minha amiga, e então vamos achando que é normal. Quando aparece alguém que diz isso não é normal, isso não é assim, isso podia ter sido diferente e mais devia ter sido diferente, as mulheres já sabem no seu íntimo que é verdade. E então, basicamente, há a confirmação de pois é, eu senti que isso não estava bem, mas na altura não disse nada, e agora que estás a dizer é verdade, se calhar isso podia ter sido de outra forma. O que é que eu acho que isto tem de importante? É o facto de muitas das vezes isto são mães de primeira viagem, são mulheres que estão grávidas, são pessoas que estão a planear ter filhos, e haver esta abertura para que seja diferente, para que haja uma outra situação que não tenha que ser daquela forma, é muito bom. E é por isso que eu continuo a fazer estas partilhas. Às vezes nós acabamos por partilhar coisas muito íntimas, né, do nosso seio familiar, e às vezes coisas que dizem respeito também ao meu marido e aos meus filhos, e como te dizia também, é a imagem deles, né? Não pedi autorização, nem eles me deram autorização para eu utilizar a imagem deles, mas eu continuo a fazê-lo porque acho que é extremamente importante que as mulheres percebam que, embora seja comum, não é normal. Olha, Ana, tu disseste uma coisa muito importante que me dá um mote para conversar já com outra pessoa, depois já volto a ti, que é, disseste, o abraço é muito importante, é algo muito importante. E quando estamos no mundo do espetáculo, outra coisa que é muito importante são as palmas, são os olhares das outras pessoas. E eu gostava muito de chamar à conversa a Sandra, que é atriz e que nos últimos anos, no último ano, se tem visto apartada destes aplausos, não é? Desta proximidade com o público e deste olhar. Sandra, bem-vinda, obrigada. Como é que tens visto este afastamento, este fechamento da nossa cultura e como é que tens lidado com o isolamento e com a falta de palmas? Olá, boa noite a todas e a todos. Tem sido um tempo diferente, vou dizer difícil, né? Porque essa dificuldade vai para além da nossa atividade profissional, é muito mais vasta do que isso, mas tem sido um tempo diferente. Felizmente, houve aqui reinvenções, houve coisas que nós fomos conseguindo fazer para conseguir essa proximidade, um olhar mais atento, mesmo que seja através da câmara de um computador, e fomos felizmente ainda conseguindo fazer muitas atividades presenciais, fomos conseguindo ter palco. No primeiro confinamento foi a sensação mais estranha do mundo, que foi nós, digo nós, porque eu pertenço a uma companhia de teatro, que é a Val 17, aqui em Serpa, e nós estreámos num dia, um espetáculo para o qual trabalhámos 2 meses, estreámos e no dia a seguir fomos para confinamento. Portanto, foi a estreia e o encerramento da temporada. E nós sabíamos disso quando subimos para o palco. Portanto, sabíamos que era a primeira e a última. Foi uma sensação muito, muito estranha.
E depois veio aquela altura em que todos nós sentimos, acho eu, em várias profissões, que tínhamos que, de alguma forma, produtivizar a pandemia. Tínhamos que fazer coisas, não podíamos estar parados, tínhamos que... isso não pode ser, acho eu, motivo de stress também, especialmente nestas áreas mais artísticas, que também é aquela que eu tenho mais conhecimento, não é? E aquela onde me movo. Mas perceber isso, temos que fazer coisas, não podemos ficar aqui em casa. E fizemos coisas muito engraçadas, conseguimos juntar muitas pessoas, conseguimos continuar a fazer ensaios via Zoom, com pessoas não profissionais, que é dos nossos trabalhos também mais marcantes. Acho que isso também foi muito importante para elas, conseguir manter essa rotina de uma vez por semana conseguirmos juntar-nos e primeiro dizer umas parvoíces e bebermos um copo de vinho e depois começarmos a ensaiar, e conseguimos levar isto com 20 pessoas, todos aqui pronto, a tentar fazer render o trabalho, e isso foi avançando, conseguimos fazer avançar trabalhos assim. Depois veio o verão e a coisa melhorou, conseguimos felizmente fazer um evento cultural que fazemos na cidade há 20 anos. Foi preciso muito pensamento, foi preciso muita reformulação, mas ao mesmo tempo reinventámos um novo conceito, que agora acho que, mesmo que não será certamente o caso deste ano, em que as condições sanitárias serão provavelmente as mesmas, mas que mesmo passando a pandemia não voltaremos atrás. Portanto, conseguimos repensar conceitos, e este tempo, era isso que eu dizia, que às vezes é negativo, esta coisa de produtivizar, temos que fazer, mas também temos que parar, para pensar, para relativizar, para refletir sobre as coisas, para podermos avançar. Porque senão estamos só a fazer e fazer, só fazer, sem pensar naquilo que estamos a fazer, pode ser complicado. Chegou o verão e conseguimos fazer festival, conseguimos fazer teatro de rua, com máscara, quando chamávamos pessoas para pé de nós, as pessoas iam, foi muito interessante ter esse contacto mais direto com o público. Conseguimos trabalhar e apresentar um espetáculo de teatro com a comunidade, com 30 participantes em palco, ainda durante o mês de novembro. Conseguimos trabalhar semanalmente com essas pessoas, com todos os cuidados que se exigiam. E, entretanto, estávamos para começar um grande projeto com as escolas, com escolas nacionais, portanto, com escolas de todo o país, no qual a Ana Lúcia Pestana também foi um grande contributo para o desenvolvimento sim, para a elaboração deste projeto, que é um projeto Cuida-te Mais, que é um projeto gerido pelo IPDJ na área da promoção da saúde, e éramos para começar com as sessões presenciais em 98 escolas, e só conseguimos fazer uma, porque entretanto voltou toda a gente para casa. Nós e o próprio IPDJ estávamos com muita dificuldade em aceitar fazer sessões online. Pensávamos que não ia resultar aquilo que se pretende, esta interação e o debate com os alunos, que eles interagissem nas cenas e pudessem refletir e debater. E o certo é que finalmente começámos a fazê-las, agora esta semana, que entretanto passa hoje, e está a funcionar muito bem. Felizmente, hoje, por exemplo, tivemos uma sessão com uma escola do 8º ano e foi comovedor, porque não sei se eles também estão ali naquela faixa etária e as pessoas também estão mais debilitadas, estão a precisar de sair dos cânones do ensino, da matemática, do português e do estudo do meio, e poderem, digo esta expressão que o meu filho tem, e sair destes tempos e entrar noutros tempos e noutros espaços e entrar noutro tipo de conversas. E a de hoje, sobre comportamentos
aditivos que nós fugimos também à questão onde normalmente toda a gente vai para as drogas e não sei o quê, e entramos nesta coisa das redes sociais e da internet para a obsessão, que também isto se tornou Sandra, para as crianças. deixa-me só fazer-te uma pergunta. Sim, sim. Quando tu falaste que esta sessão foi comovente, não é? E pegando numa coisa que a Ana disse lá atrás, achas que também os jovens, devido a este confinamento, estão silenciados e também precisam de falar e também precisam de ser ouvidos? Achas que esta química também surgiu por isso, por esta necessidade que eles também têm de partilhar, tendo em conta também todo este período de confinamento? Também, claro que sim, também. E acho que também pela própria falta que eles têm de espaço de reflexão. De espaços de reflexão, de espaços onde eles possam falar sobre outras coisas que não seja a escola e aquilo sobre o que sentem, sobre o que são. Exatamente, e uns com os outros, num espaço seguro. Porque falam ou não com o irmão, ou com a mãe, ou com o outro amigo, mas esta coisa de ter um grupo, que é uma turma, em que partilham tantas horas do seu dia, sentados a uma cadeira numa sala e depois no recreio a fazer brincadeiras, mas se calhar não falam sobre saúde mental, que era aquilo que também que nós estamos a falar. Como é que vocês se sentem? O que é isto de uma depressão? O que é que se pode fazer? O que é que não se pode fazer? E tem sido muito interessante e tem sido revelador, porque aquilo que nós ao princípio dissemos logo nunca, não vamos fazer sessões de teatro, debate online, isto não faz sentido absolutamente nenhum, afinal faz, e se calhar só porque estamos em pandemia, porque se calhar se não estivéssemos não faria, eles também não teriam tanta essa necessidade, não sei, é tudo muito... Sandra, acabou por ser uma descoberta também para vocês, não é? Claro. Portanto, encontraram outras estratégias que também, ao fim e ao cabo, superaram as vossas expectativas. Sim, foi isso. Olha, já volto a ti, porque quero chamar uma pessoa à conversa que se calhar nos vai falar aqui de uma coisa menos positiva, mas que também tem que sair do silêncio, não é? Que é aqui a Ana. A Ana Lúcia, que trabalha numa organização que, acima de tudo, trabalha a questão da defesa das mulheres, da proteção das mulheres, trabalha numa série de projetos na área da prevenção da violência, mas que trabalha com vítimas, não é? Trabalha na prevenção e com as vítimas. E hoje, quando eu falava com a Ana, para combinarmos estes últimos preparativos, perguntava-lhe: Ana, mas o que é isto, não é? Dos dados da violência doméstica terem baixado, quando nós sabemos que tantas mulheres estão sozinhas em casa, e muitas delas, e estamos a falar de mulheres, também há vítimas que são homens, não é? Mas sabemos que na sua maioria falamos de mulheres. E o que é que acontece a estas mulheres que estão sozinhas em casa e onde é que estão os números? Porque é que houve um decréscimo de sinalizações e pedidos de ajuda? Bem-vinda. Olá, boa noite a todos e a todas, obrigada pelo convite, é um prazer conversar convosco um bocadinho, mesmo que seja um tema menos simpático. Acho que é um tema que temos que abordar e felizmente vamos abordando cada vez mais, é cada vez mais comum nós falarmos sobre violência doméstica e isso tem tido um impacto naquilo que é a revelação desta problemática, é pelo facto de nós falarmos sobre ela de uma forma pública que muitas pessoas vão também tirando esta etiqueta da normalização, como a Ana falava e muito bem. Por exemplo, a violência obstétrica é um tema que ainda se fala muito pouco quando falamos de violência de género, violência que é exercida sobre as mulheres, mas que é um tema que também tem que ser trazido para os debates públicos, que é uma realidade e uma realidade com um impacto muito significativo na vida e na saúde das mulheres. A nível da violência doméstica, o que é que foi acontecendo? Nós estamos habituados a trabalhar com cifras negras, é comum e nós sabemos que por cada denúncia apresentada, estima-se que existam pelo menos 3 pessoas que não trazem a sua situação
a um contexto mais público e à semelhança daquilo que foi acontecendo com a saúde pública, que nós fomos aprendendo um bocadinho com as primeiras experiências de outros países a nível da prevenção da pandemia, fomos aprendendo com a Itália, com o Reino Unido, com a China, que nos trouxe, que por ter os primeiros casos, teve também a primeira bagagem, a primeira experiência de impacto e de trabalho com esta pandemia. Nós fomos fazendo o mesmo relativamente à violência doméstica. E a nossa previsão era a de que os casos de violência doméstica começassem a aumentar por um aspecto muito simples, pela promoção de uma maior convivência entre a pessoa vítima e a pessoa agressora. Quando nós falamos de violência doméstica, falamos tradicionalmente de um tipo de violência que acontece numa relação de intimidade e estando as pessoas numa situação de confinamento, o relacionamento proporciona, né, a proximidade e proporciona um maior controle e maior possibilidade deste exercício de controle da pessoa agressora sobre a pessoa vítima. E a Rede Nacional de Apoio a Vítimas preparou-se para esta possibilidade e foram criadas cerca de 100 vagas adicionais nas casas de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. E elas estiveram quase sempre ocupadas, estas vagas extra criadas. O que é que nós fomos percebendo com o primeiro confinamento? O que também, de certa forma, era expectável. As situações denunciadas de violência doméstica baixaram. E por uma razão simples, é mais difícil, numa situação de confinamento, para a pessoa vítima sair e procurar ajuda. Não é? Se nós estamos obrigados ao recolhimento, é mais difícil encontrar uma forma de ir à rua, de ir à polícia, de ir à GNR, de ir à Segurança Social, de ir a uma estrutura de apoio a vítimas. Então o que nós fizemos foi reinventar um bocadinho a forma como chegávamos às pessoas vítimas e começámos a apostar mais naquilo que eram as ajudas telefónicas e as ajudas através das plataformas digitais. E também para nós foi uma reinvenção. A generalidade do apoio que nós prestamos, até pelas próprias características que este apoio de natureza psicossocial e jurídica tem, é feito tendencialmente num contexto presencial e também nós precisamos de nos ajustar a esta nova realidade de estarmos obrigadas a menos contacto com as pessoas. E, de facto, os atendimentos a nível da rede nacional, os atendimentos através do telefone e das plataformas digitais cresceram 180%, o que é de facto uma coisa muito significativa. Então também para nós foi um período de aprendizagem e seguramente muito daquilo que nós aprendemos e de estratégias de intervenção que nós criamos neste período que exigiu tanto a todas as pessoas vai ser mantido. Nós agilizamos as parcerias com outras entidades, nós percebemos uma coisa que esteve sempre à nossa frente, é facílimo nós reunirmos. Não é? Nós estávamos sempre a dizer, precisamos de falar com esta pessoa, com aquela pessoa, quando é que conseguimos juntar a equipa? É facílimo e este exercício, isto obrigou-nos a pensar e a repensar a forma como intervimos. Então depois o que é que fomos fazendo? Os atendimentos cresceram exponencialmente, quando nós começámos a disponibilizar novas plataformas e novas formas das pessoas chegarem até nós, mas eles cresceram essencialmente quando começámos a desconfinar, portanto, quando as pessoas começaram a ter possibilidade de ir ter com as estruturas de apoio e nós passámos, nós redes, estamos a falar da rede nacional, portanto, de todas as estruturas que a nível nacional atuam na área da violência doméstica. Passámos de 2.500 atendimentos por semana no período de confinamento para cerca de 4.500 a partir de maio, quando começa a ser possível sair e ter, por isso, mais contacto com as instituições. O que é que nós fomos percebendo em período de confinamento e depois desconfinamento? Há muitos estudos a ser feitos nestas áreas, nós estamos a tentar ainda perceber muito bem que impacto é que esta pandemia tem na violência doméstica. Sabemos que tem, porque é mais fácil o controlo da pessoa agressora sobre a pessoa vítima. Sabemos que tem impacto a nível das redes, da nossa rede social, da nossa rede de suporte. As nossas pessoas próximas estão mais longe.
A nossa família, que é protetora, está mais longe. A nossa rede de amigos, que é protetora, está mais longe, não é? Quanto mais frágil é a rede social, maior potencial de impacto tem uma história de vitimação. E, por outro lado, algum controle social que existe na área da violência doméstica com impacto positivo desaparece, porque, de repente, toda a comunidade está centrada naquilo que é o combate à pandemia e o impacto da pandemia, tanto a nível pessoal, porque nós não podemos esquecer que somos pessoas antes de sermos profissionais, e todos nós e todas nós lidamos também com os nossos desafios pessoais ao mesmo tempo que mantivemos a nossa atividade. O combate à violência doméstica nunca parou, nós fomos sempre dizendo, ok, nós estamos em confinamento, mas os direitos humanos não estão. E foi sempre esta ideia que nós procurámos ir passando constantemente. Estivemos sempre a trabalhar, mas sabemos que a comunidade, de repente, tem uma atenção mais dispersa e a temática da violência só agora começa a regressar às notícias, e sobretudo este mês que se assinala o Dia Internacional da Mulher, se falou um pouco mais sobre esta problemática, e ainda bem. Outro fenómeno interessante, mas também esperado, portanto, o que nós sabíamos é que quando terminasse o confinamento as situações subiriam, pelo facto de se conseguir pedir ajuda, mas também que a gravidade das situações que íamos encontrar seria maior. E, de facto, foi isso que verificamos. Nós encontramos não só um grande número de situações em que houve violência pela primeira vez, em 34% das situações reportadas o ano passado, estamos a falar de uma primeira agressão, de um primeiro episódio violento, e aquelas em que já existia violência, nós observamos um agudizar e uma escalada no exercício da violência. Que é Ana, peço desculpa de interromper, porque, e vamos refletir aqui um bocadinho também juntas, este primeiro dado que tu referiste, que tem a ver com as pessoas que nunca tinham tido uma situação de violência, estaremos a falar, por exemplo, de relações que não eram saudáveis e que numa situação de confinamento as coisas acabaram por piorar, não é? Porque nós temos muitas pessoas que com a sua rotina acabam por relativizar uma série de situações, uma série de sinais, mas depois quando estamos juntos sobre o mesmo teto, as coisas acabam por poder explodir. Achas que foi isso que aconteceu nestas primeiras situações, que seriam relações já com problemáticas e que acabaram porque vimos muitas pessoas que após o confinamento acabaram até mesmo por se separar, não é? Relações que não eram positivas ou que não eram felizes. Achas que foi esta convivência forçada que também acabou por evidenciar essa agressividade? Há muitos casais e muitos familiares que se conheceram durante o confinamento, não é? Que tiveram a oportunidade de passar tempo juntos, sem a azáfama do dia-a-dia, não é? Por um lado com aqui um fator de stress adicional, mas por outro lado aqui com um fator de descontração também acrescido e que proporcionou uma maior proximidade para as famílias, mas nem sempre esta proximidade é saudável, não é? Nós víamos muito a hashtag fica em casa, claro, como o ficar em casa quando nós pensamos a casa como um lugar seguro. Ou quando ela é, porque vimos também esta semana, quando conversámos, sobre alguém que dizia que nós não estamos todos no mesmo barco, não é? Nós não temos todas as mesmas possibilidades, não temos todas as casas seguras, nem casas protetoras. Quanto muito estamos no mesmo mar, no mesmo barco, um de nós tem condições diferentes para ficar à tona da água neste mar. O que é que nós vemos aqui? À partida, aquilo que se pensa e aquilo que as investigações mais recentes têm mostrado é que nós juntamos a um cenário estrutural já existente, de alguma fragilidade nas relações, de padrões de poder e de controle, da questão que a Ana falou e muito bem, que tem a ver com a nossa cultura ainda patriarcal. Não podemos tirar a violência doméstica do cenário da violência de género, ainda que nós trabalhamos com
qualquer tipologia de violência, e nós também atendemos homens vítimas de violência doméstica. E temos cada vez mais também que preparar os serviços para receber vítimas homens, mas na verdade a maioria das pessoas que chegam até nós são mulheres. Então é este cenário estrutural de alguma fragilidade nas relações e de todo um conjunto de fatores que contribuem para o surgimento da violência e que são complexos e criam fatores complexos, junta-se este contexto ocasional que força as pessoas não só a conviverem, mas a conviverem numa situação muito particular, com um grau de ansiedade significativo por causa da incerteza, a incerteza face ao presente, a incerteza face ao futuro, com stressores adicionais relacionados com o emprego, relacionados com a diminuição dos rendimentos das pessoas, relacionados com o desaparecimento das rotinas que contribuem muitas vezes para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde mental e que de repente, por exemplo, o abraço, o contacto social com outras pessoas, que é tão importante para nós e que de repente nos é proibido. Né? E naturalmente todos estes fatores têm peso. Tem peso. E acho que falaste aqui de algumas coisas muito interessantes e muito importantes, não é? E mais uma vez é urgente retirar esta situação do silêncio e vamos fazer aqui uma ponte importante para a nossa próxima convidada, que é Isabel Migas, que trabalha com desenvolvimento pessoal, que tem aqui, ao fim e ao cabo, ferramentas, não é? Para todas nós, porque só podemos aumentar a nossa resiliência se conseguimos lidar com as nossas dificuldades, sejam elas em contexto de maternidade, em seio familiar, seja na redução da vulnerabilidade e da violência. Isabel, bem-vinda, muito obrigada. Como é que nós trabalhamos com as mulheres para lhes dar ferramentas para elas superarem tantos desafios? Ora, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Um olá para aqueles que nos estão a ouvir. Então é assim, nós vivemos momentos extremamente enriquecedores do ponto de vista da relação. Eu não diria, nós ouvimos permanentemente dizer que as mulheres, nesta crise da pandemia, foram sobrecarregadas com uma série de tarefas, etc, etc, e que está a causar todo este transtorno, esta confusão. Nós sempre fomos sobrecarregadas com todo um conjunto enorme de tarefas. Nós sempre achámos e fomos educadas no sentido em que temos que fazer de tudo, temos que dar resposta a tudo e a todos. Eu começo com uma frase muito gira, aqui da nossa Ana Frade, em que ela diz assim: conseguir ter a comida feita, a casa arrumada e tudo o resto. É difícil conseguir ter a comida feita, a casa arrumada e tudo o resto, já sem ser neste contexto pandémico, quando saímos da zona de conforto que tínhamos. E atenção, às vezes as nossas zonas de conforto não têm que ser positivas. Há pessoas, e em contexto de violência doméstica, que se mantêm em zonas de conforto mesmo negativas por serem aquelas que conhecem. É? E o medo que nós temos muitas vezes da mudança, o medo que nós temos muitas vezes do que vem de novo, castra-nos e obriga-nos a manter nessas zonas. Esta pandemia tirou-nos da zona de conforto, que também já era difícil, porque as tarefas sempre foram muitas, as respostas têm que ser dadas, deixámos de levar o miúdo à escola, mas também não vestimos o pijama de manhã. Já não temos essa preocupação de estar a vestir para sairmos a correr às 9, isto para dar um pequeno exemplo. Como é que nós, de certa forma, agora podemos, enfim, olhar para este momento e tirar dele o melhor? Esta pandemia obrigou-nos a mudarmos comportamentos. Obrigou-nos também a olharmos para tudo isto um pouco de outra forma, procurando-nos, e é o meu conselho, centrar-nos um pouquinho em nós próprias. Afinal, nem tudo o que isto tem de novo, como é que eu me sinto? A Ana Frade também utilizou um bocadinho esta expressão. Como é que eu me sinto? Como é que nós nos sentimos? E também a Sandra falou uma palavra muito interessante que se engloba muito neste contexto, que é reflexão. Nós viemos, enfim, de um contexto anterior em que toda a gente andava a correr. Continuávamos a ter imensas tarefas.
Só que já as conhecíamos, aquilo já estava tudo processado, não é? Com um aspecto muito positivo que é, eu já sei o que vai acontecer a seguir. Mas eu agora não. Eu agora vivo, tal como a Ana disse, eu vivo na incerteza. Isto de sermos a última tem muito que dizer, dá para tirar um pontinho em cada uma. Agora nós vivemos, temos que contar com o fator de incerteza. Este fator de incerteza agrava sem dúvida a minha relação com o meio, porque eu estou desconfortável, eu já não sei o que me vai acontecer a seguir, e eu antes sabia, porque até tinha uma rotina, e se eu estou desconfortável, eu automaticamente, ao relacionar-me com o outro, se calhar também não dou o meu melhor, porque não estou bem. Isto só para fazer um enquadramento. Portanto, há aqui um conjunto de novos desafios, de novas exigências que nos estão a colocar e que, não sendo habituais, eu preciso refletir. Eu preciso parar. Esta coisa de, bom, estou num novo contexto. E agora? Eu tenho que fazer coisas. Eu tenho, de facto, fazer coisas. Mas eu primeiro tenho que pensar o que é que eu vou fazer. Primeiro, como é que eu me sinto? Quais são, afinal, neste contexto todo, quais são os meus pontos fortes? Outro problema de nós mulheres não é só o facto de acharmos que temos que fazer tudo. É, por vezes, acharmos que temos que fazer tudo e bem. E bem, sim. E bem. E depois ainda vem outro fator muito mais complicado, que é, até se eu não fizer, como é que é? O medo que nós temos do julgamento do outro. E começamos a fazer uma coisa muito gira, que é julgar-me a mim própria. E aí vem outra coisinha também, e que mexe muito connosco, que é a frustração. Opa, mas eu até planeei isto assim, não sei também, nem tinha que sair. Outra coisa que eu chamo aqui a atenção é, nós não temos que nos penalizar, porque aquilo que fizemos em dado momento não correu lá 100% como queríamos. Porquê? Porque nós naquele momento demos o que tínhamos de melhor. Naquele momento era aquilo que eu tinha para dar. Se era aquilo que eu tinha para dar, então eu dou o meu melhor, vou-me penalizar, vou-me julgar por quê? Mas eu não me julgo. Tenho o julgamento do outro. Há aqui uma coisa que eu, enfim, para quem nos está a ouvir, que é muito importante para nós gerirmos a nossa vida, tomando consciência deste facto, conseguimos, enfim, viver muito melhor. Aquilo que os outros pensam a nosso respeito é problema deles e não nosso. E é algo que nós nunca vamos conseguir mudar. Porquê? Porque cada um tira sobre nós uma imagem daquilo, mediante aquilo que conhece. E às vezes conhece tão pouco. Quem sabe das nossas lutas somos nós. Claro. As nossas dificuldades somos nós. Então, o primeiro ponto. Nós temos que gostar, eu tenho que gostar de mim, tenho que me valorizar. Tenho que perceber que aquilo que faço é aquilo que no momento consigo dar. Como é que eu me valorizo? Há muitas formas de o fazer. Consciencializando um pouquinho deste amor próprio que temos que ter por nós. Há uma coisa que é importante pensar. Eu só me consigo dar aos outros se eu estiver bem comigo mesmo. E houve aí alguém que também mencionou o seguinte. Temos os filhos, temos os pais, temos também as pessoas de idade, os nossos sogros, enfim, que temos que dar apoio. Enfim, então eu tenho que fazer, eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer, tenho que chegar a todos. Se eu não me sentir bem, se eu não gostar de mim, eu não consigo chegar a todos. É impossível. Ou então, se não chego se calhar dando aquilo que de facto eu devo dar. Que é a atenção, que é aquele carinho, que é aquela palavra, que às vezes é simplesmente ouvir. Se eu não estou bem, eu quase que nem consigo ouvir. Refletir é importante. Perceber como é que eu me posso valorizar, que tipo de atividade é que eu posso, o que é que eu gosto. Gosto de ler, gosto de me sentar simplesmente no sofá, ver um filme, tirar um horário para mim, para fazer uma atividade física.
opá, mas eu tinha de fazer aquilo porque... Mas não fiz. Vamos pensar em nós. Agora vou pensar em mim, sem me julgar. Não, ninguém tem o direito de me julgar. E muito menos eu própria. Portanto, há aqui um conjunto. Outra coisa que também é extremamente importante. Eu não tenho que fazer as tarefas todas ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma de cada vez. Isso é difícil. É difícil nós interiorizarmos. Podemos fazer uma de cada vez. Não, mas é importante perceber que eu tenho que traçar objetivos e metas. Mas eu tenho que traçar objetivos e metas execuíveis. Não é para uma super mulher. É para mim, com todas as minhas limitações. Outra coisa que nós não fazemos, às vezes as próprias metas que traçamos não têm muito a ver com aquilo que eu sou e como me sinto, mas sim como eu gostaria de me sentir ou de ser. Não há um assumir da realidade. E esta pandemia exige que nos consigamos assumir. Uhum. E isso é importante pararmos, se refletirmos, se não nos julgarmos, se pegarmos naquilo que temos de melhor e tentar fomentar um pouco isso, se investirmos em nós próprios. Há aquele cursozinho que até é online e que eu acho que nunca fiz, mas estou nesta situação, vamos arranjar um tempo para fazer. Mas não fui lá, vamos arranjar um tempinho para nós. Ainda por cima, nesta altura em que se parou, houve esse espaço. Existe esse espaço. Eu saí da minha zona de conforto. Eu tenho outra zona onde me situo. É uma zona que me provoca ansiedade, porque eu não a conheço. É desafiante. E nós estamos permanentemente programados para vivermos, eu não diria, a grande parte das pessoas que eu encontro, a sensação que eu tenho é que vivem muito pouco o presente. E, inclusive, o presente é o único momento que nós temos. Mas a maior parte ou vive nas amarguras do passado e condiciona muito a sua vivência no presente por aquilo que projetou no passado e que não conseguiu e cá está. Não percebe que na altura deu aquilo que podia, né? Continua-se a martirizar. E projeta-se muitas vezes num futuro que esta pandemia veio dizer, ou melhor, veio confirmar que não existe. Não estamos educados, ou não estamos pelo menos programados para viver o presente que o momento exige. E era importante pensarmos um bocadinho nisto, porque aquilo que sempre tivemos foi o presente. Insistimos em programar um amanhã que é permanentemente incerto. Sempre foi incerto. Mas previsível. E agora não está sequer a ser previsível, porque tudo depende de fatores que não têm a ver connosco. Eu tenho a certeza que não tem. O país parou para ouvir o que é que nos ia acontecer a partir do dia 11. Sim. Porque sabemos perfeitamente que estamos todos dependentes de algo que, enfim, nós não temos qualquer comando. Isabel, e também nos apazigua um pouco o facto de pensarmos, pelo menos a mim, naqueles momentos para mim mais difíceis, pensar, espera lá que do outro lado do mundo está tudo na mesma. Isso deu-me aqui, pelo menos para mim, algum conforto, porque nunca tivemos numa situação que o mundo tivesse completamente envolvido e felizmente, não é? Também falámos disso esta semana, que temos o privilégio de ainda estarmos muito protegidas quando nos comparamos, se calhar, a mulheres que vivem em tão grande vulnerabilidade, aquelas mulheres que neste momento estão a atravessar um país para fugir com os filhos às costas, aquelas mulheres que estão nos campos de refugiados sem nada, não é? E isso, de alguma forma, e havia uma pessoa que me dizia, mas eu também me sinto culpada por ser privilegiada, não é? Portanto, nós culpabilizamos por tudo, mas a verdade é que temos a sorte de ter essa mais-valia, de termos esse privilégio de estarmos mais protegidas. Eu tenho aqui uma visão um pouco crítica relativa à questão da desigualdade entre homens e mulheres. É assim. E agora vou lançar aqui a polémica. O Dia da Mulher para mim é um dia triste, sempre foi. Porque eu acho que ele não devia simplesmente existir. Porque
termos um dia em particular já significa algo de menos bom. Mas sei e tenho a noção que ele faz falta, sei o que ele simboliza e sei o que ele, infelizmente, ainda representa para milhões de mulheres. Agora é assim. Nós, mulheres, temos muita responsabilidade sobre a forma como ainda hoje somos tratadas. Somos nós que continuamos a educar para a desigualdade. Nós, mulheres, temos nas nossas mãos o poder, entre aspas, então, não me levem a mal, temos nas nossas mãos a questão da educação. Até porque os homens, e que me perdoem os homens, há exceções, ainda se continuam a demitir um pouquinho de algumas funções que, plenas no campo da educação, são nossas. Aliás, nós até fazemos questão de as chamar a nós. E isso vê-se muito em situações de divórcio, quando as mulheres sentem que lhes está a fugir ali um pouquinho o domínio, então sobre os filhos e tudo mais, vão buscar essas valências todas a si. O que é que acontece? Tendo nós essa questão da educação nas mãos, continuamos a educar mal. Continuamos a educar para a desigualdade. Continuamos a dar aos homens, ao filho rapaz, e eu tenho um filho rapaz, atenção. Mas continuamos, e procurei sempre, hoje tenho 18 anos, e aquilo que eu digo aqui é aquilo que eu coloquei em prática aqui em casa. Continuei dentro daquilo que são as atividades que eu considero que são importantes em termos domésticos. O meu filho foi habituado a fazer a cama, o meu filho quer uma tosta que ele adora, vai fazê-la, e põe a roupa na máquina, e no tratamento, uma vez que ele me chegou, enfim, a escola também, no processo de socialização, de aulas as chegas, que nem sempre são positivas, e lembro-me que uma vez ou outra um comentário um pouco depreciativo em relação a uma colega, e eu é chamada a atenção. Enfim, achei, enfim, fiz o meu papel. A grande maioria das mulheres, aqui não houve a t-shirt cor-de-rosa, porque, enfim, é de menina, nunca entrou em casa. Gosto de cor-de-rosa e comprei o cor-de-rosa também para o Ricardo. O facto de existir no jardim de infância o espaço dos meninos para brincar e das meninas que têm as bonecas e dos meninos que têm os carrinhos é outra coisa que também me assusta. Mas o meu filho sempre teve liberdade para brincar com o que ele quisesse e tivesse vontade para, independentemente de achar que é de homem ou de mulher. Procurei ter estes cuidados, enfim, que senti e percebo que ainda hoje a grande maioria das mulheres que educam, eu sinto que não tem. Principalmente se tiver um rapaz ou uma rapariga. Continua a haver a diferença no plano da educação. Não só... Isabel, peço desculpa de te interromper, porque ainda por cima estamos quase a chegar aqui ao fim da nossa conversa e porque, eventualmente, a Ana também é uma pessoa, a Ana Lúcia, tendo em conta que é uma pessoa que tem trabalhado também muito para essa questão da igualdade, porque vamos ver uma coisa, Isabel, nós sabemos que essa transformação tem que começar em casa, mas também existe um conjunto de entidades que também podem ter essa responsabilidade, e nós temos uma série de entidades que felizmente também trazem para a educação formal estas preocupações, não é? E temos, por exemplo, a Ana, que agora teve um bebê há pouco tempo e ainda não conhece os avós, mas que eu acredito que no meio desta transformação também já tenha outra visão e também já esteja mais desperta para educar para esta igualdade. E temos a Sandra que está a fazer este trabalho através das artes, educando também para a igualdade, não é? Portanto, felizmente nós temos todos os instrumentos e nem sempre conseguimos os melhores resultados, porque também sabemos todas que não é fácil mudar comportamentos, não é fácil mudarmos a cabeça das pessoas de um dia para o outro. Um dia, se calhar, não vai fazer sentido estarmos juntas a falar de empoderamento, de dificuldade, de desafios, de estratégias de enfrentamento, mas ainda bem que o podemos neste momento fazer de forma livre, não é? E podemos ter estas partilhas que estamos a ter aqui neste momento. E eu queria saber se, porque sei que há pessoas que estão a seguir-nos,
Também queria saber se haveria alguém que gostasse de se juntar a nós ou ter algum comentário para juntar aqui às nossas convidadas. Eu gostava de acrescentar uma coisa, Vânia, que eu acho que é extremamente importante, que é, Sim. eu concordo com tudo o que a Isabel teve a dizer e vou um pouco mais longe. Aqui, eu tenho um irmão também que tem 26 anos e o meu marido tem 31. E quando falamos nestes rapazes, né, nestes homens, falamos de pessoas que já fazem tudo, já têm tantas tarefas domésticas como nós. Mas eu vou mais longe, eu acho que não está só na questão da educação, está na questão de nós pararmos e, como a Isabel disse, refletirmos e olharmos bem para aquilo que nós pensamos e para aquilo que nós dizemos, porque quando nós falamos, no nosso falar está aquilo que a gente pensa. E uma das coisas que ultimamente me tem feito mais confusão, e fazendo uma reflexão sobre esta questão do que é ser mulher, do que é ser feminista, do que é que isto tudo implica. Uma das coisas que me faz mais confusão ultimamente é quando me dizem, também por a questão da maternidade e de termos um filho pequeno, mas o teu marido ajuda-te muito. É a pior coisa que me podem dizer, porque ele não me ajuda. Isto o trabalho é dos dois e é igual, e é isso que é a igualdade. Nós temos que começar a entender que o homem não ajuda a mulher, nem a mulher ajuda o homem, nós trabalhamos em equipa. E a relação saudável baseia-se nisso, baseia-se em, ok, temos os dois trabalhos, e mesmo que não tivéssemos, tem que haver comunicação e tem que haver uma decisão do que é a nossa família, porque ao fim e ao cabo isto mudou muito, né? Não vale a pena a gente achar que o homem vai para o trabalho, que a mulher fica em casa e que estamos a viver como vivíamos há 50 anos atrás, não. As famílias hoje têm que ser negociadas e negociadas dentro daquilo que é a nossa realidade. E isto é falado, e nós falamos, ok, nós temos os dois trabalhos, trabalhamos 6 horas, estamos a despender de tempo para esta atividade ou para aquela, vamos negociar, quando é que é a minha vez de ter a minha pausa, quando é que é a minha vez de fazer o meu exercício, e cá em casa, somos bons a quê? Né? Se eu sou boa a tratar da roupa, eu vou tratar da roupa. Se ele é bom a passar a ferro, ele vai passar a ferro. Se eu sou boa a cozinhar, sou eu que vou cozinhar. Não é porque é uma tarefa de homem ou uma tarefa de mulher, é porque são tarefas que efetivamente nós conseguimos qualquer um fazer. Então vamos fazê-las, vamos fazer de uma forma igual, vamos fazer de uma forma equilibrada e vamos parar de achar que isto é ajudar e que eu tenho uma sorte brutal porque tenho um marido que faz coisas em casa, porque não, eu não tenho sorte, eu pura e simplesmente negociei com ele e é isto que tem que acontecer. Gosto da palavra negociei com ele, não é? Negociei com ele. Ana Lúcia, tu que vais para as escolas e que falas com crianças tão pequeninas sobre estas coisas de igualdade, partilha connosco como é que os mais pequeninos ainda veem este partilhar, este ajudar. Eu gostava de vos deixar uma perspectiva mais animadora. Eu trabalho nesta área desde 2003, sim. Nota-se alguma diferença, naturalmente, claro que notamos. O acesso à informação favorece isso. O facto de nós termos mais entidades, mais atividades, mais projetos dedicados não só à promoção da igualdade, nós falamos aqui de cidadania numa vertente mais global, mas eu acho que ainda não levamos a sério esta temática. Nós não conseguimos ensinar cidadania se a trabalharmos de uma forma pontual. E nós temos que proporcionar verdadeiras experiências reflexivas. Não serve ir à instituição X falar, no dia dos namorados, falar sobre a violência do amor. Não serve no dia de não sei quê ir à instituição falar sobre o tráfico de seres humanos. Não chega. Nós temos que perceber que, de facto, a cidadania é absolutamente fundamental na educação e na formação dos jovens. E é tão importante como ensinar matemática, como ensinar português, como ensinar qualquer outra disciplina. E enquanto nós não percebermos isto, acho que estamos a investir de forma errada na educação, porque, de facto, nós encontramos os estereótipos de género e outros de uma forma muito, muito clara naquilo que é o discurso dos jovens. E, por exemplo, eu faço ações de sensibilização desde o pré-escolar até ao ensino superior. Claro que trabalhamos o tema de formas muito diferentes, mas nós encontramos no discurso de crianças de 3, 4 anos os estereótipos de género profundamente marcados, tal como os encontramos
no ensino superior, com o azul e o cor-de-rosa, as bolas, os carrinhos, as bonecas, encontramos esse discurso e é importante A nós... Ana, uma profissional de educação de infância, dizia-me, e quando o menino entra na casinha e diz mulher, vai buscar uma cerveja, não é? Isto diz tudo, não é? Ainda assim já fizemos imenso, e é importante que se continue a fazer, não é? A Ana Mas tem que ter esse investimento formal na educação formal também, não é? Esse compromisso. Família. Sim. Palavra-chave, família. E enquanto não começarmos por mudar aí, não é as instituições, não é Claro. com todo o peso que ela tem. Aliás, a família faz parte do processo de socialização primária. Porquê? Porque o nosso processo de socialização primária é aquilo que nos dá a base. E a família é a instituição base. A escola é a transição para um processo de socialização secundária. Há quem diga que é primário ainda, mas eu digo, enfim, há quem defenda, até do ponto de vista da psicologia, que é de transição para o secundário. E as outras instituições são importantes, sem dúvida. Mas aquilo que não se consegue trabalhar na família até aos X anos, torna-se difícil de mudar. E estes conceitos que a Ana acabou de dizer vêm ao encontro daquilo que eu referi. Eu ficava muito feliz a nossa conversa aqui, quem nos está a ouvir, quem conseguimos chegar, e até porque não repetir estas iniciativas com estes temas, no sentido de não só dar espaço às mulheres para falarem, era interessante ter aqui 20 ou 30 mulheres a dar a sua opinião, era muito bom, de vez em quando fazer-se isso, há necessidade de falar, é importante comunicar, nós temos necessidade de falar, mas também temos necessidade de falar em espaços que estejamos na mesma energia, até para que nos consigamos compreender. Mas a família é determinante. Enquanto nós mulheres, no seio da família, não tomarmos consciência que a violência doméstica tem a ver com o poderio que damos muitas vezes na educação. Há diferenciação que fazemos na forma como educamos o rapaz e a rapariga, e na minha ótica isso é, não sei se é determinante, mas é crucial. Não vamos mudar isto. Daqui a 30 anos estamos a discutir exatamente aquilo que estamos a discutir aqui hoje e infelizmente sem grandes alterações. Porque eu já faço 51 anos e já posso olhar para trás e infelizmente aquilo que eu estou a falar aqui e o tema, os números, há 20 anos era assim. Exatamente igual. Vocês não imaginam como isto me faz mal. Era assim. Então o que é que está a fazer? Será que nós somos nós? Nós próprias mulheres? Não queremos nós aqui mudar este paradigma, tentar perceber o nosso papel na família, a nossa forma de educar. Eu há 20 anos atrás estava em conferências, em encontros, exatamente neste ponto. E deixo-vos com esta Vamos reflexão. continuar, Isabel, e vamos continuar mais uns anos, porque estamos a falar de mudança social, e a mudança social é um processo complexo e que não vai acontecer numa geração. Eu estou sempre a dizer que adorava daqui a uns tempos ficar sem trabalho e ter que procurar um trabalho noutra área qualquer, sei lá, passar para a psicologia positiva, para a psicologia da felicidade, se calhar um dia vou em seguir para essa área. E eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e concordo inteiramente contigo. Eu acho que nós temos que começar pela base, mas isto de ser família tem muito que se diga. E nem todas as famílias têm esta estrutura, capacidade de reflexão sobre a forma como educam. E nós também construímos pessoas na escola. E a escola é um contexto por excelência para a educação. Claro que sozinha a escola não faz a transformação, sozinha a família também não o faz. Nós temos que trabalhar individualmente, temos que trabalhar a nível das relações, temos que ensinar o que são relações saudáveis, temos que trabalhar as comunidades e temos que trabalhar a sociedade de uma forma geral. Este é o modelo, é um modelo ecológico, aplica-se aqui a tudo e temos que ir por todas estas vertentes. Isto é um trabalho assim... A escola é, sem dúvida, um palco também para os direitos humanos, não é? Porque vamos ver uma coisa, quando em casa existe racismo, quando em casa existe violência, quando em casa existe homofobia, cabe à escola, não é? Transformar
e mostrar que essa não é a realidade. Então, tendo em conta que chegamos aqui ao fim do nosso espaço, acho que teríamos aqui uma noite dentro a conversar, porque tivemos aqui pessoas fantásticas que à sua maneira falaram das suas experiências e lançaram-nos aqui muitos desafios e muitas reflexões. Agradecer às pessoas que nos têm estado a seguir e que têm deixado alguns comentários. Agradecer mais uma vez ao município de Serpa esta iniciativa de juntar mulheres para falarem de assuntos que preocupam as mulheres e as suas famílias. E é assim que encerramos mais umas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Agradeço a todas e a todos e vamos trabalhar juntos e juntas para uma realidade onde queremos mais igualdade, mas também mais equidade. E vamos fazer isso em conjunto. Obrigada a todas e um resto de uma boa noite.